Olá pessoal, uma vez mais estou aqui para dar continuidade ao nosso vídeo anterior, o testemunho da minha vida, a qual já iniciamos aí. Talvez vocês estejam enjoados, né? Começando a se enjoar de mim, mas lembra que se eu sou feio, mas eu era mais feio ainda, então as coisas melhorou bastante, porque com Jesus no barco tudo vai bem. Quero deixar uma palavra de fé, a que o Senhor possa os abençoar de uma forma maravilhosa e que todos nós nessa tarde tenhamos verdadeiramente vitórias, alegria na alma, porque a alegria do Senhor nos dá uma alegria duradoura, algo muito especial é que todos nós precisamos, não simplesmente artificial, mas uma alegria interior que vem do Senhor Jesus. Vamos começar a confiar no nome para que Ele veja o nosso esforço. Então estamos aqui na Nova Jerusalém, no condomínio onde estou morando, juntamente com os amigos que são da luta, pessoas bacanas, pessoas onde nós encontramos com crianças, idosos, pessoas que necessitam de uma palavra, necessitam da ajuda de muitos, mas tudo começa com a pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Mestre. Amém? Quero deixar uma mensagem, iniciando aqui em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, onde o Senhor fala a respeito do endemoniado gadareno. Aqui está escrito assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos, onde, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. Tínhamos falado anterior que, antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus, existe um inimigo, um demônio que ele intenta condenar nossa alma. Mas depois de nós conhecermos, de ele adornar nossa casa, de nos limparmos e dar-nos bênçãos maravilhosas, e nós não darmos crédito, se o inimigo que está ao derredor, procurando quem possa estragar, encontrar essa casa varrida e adornada, automaticamente ele volta trazendo 7 pior do que ele. Então o último estado será pior que a primeira. Então a Bíblia diz de um homem que também veio, do Antigo Testamento, que veio certamente, que teve momentos bons em conhecer a mensagem, a palavra, mas não deu crédito. Esse homem já tinha mais de 30, 40 anos e ele era possesso. Quero dizer que assim andam muitos daqueles que conheceram a palavra, não deram crédito, caíram da fé. E assim o seu último estado se tornou horrivelmente. Nós precisamos estar na fonte. E para isso é preciso conhecermos essa fonte, para irmos buscar água sempre, beber de uma água limpa e comer de um pão sem fermento. E nisto veio o próprio Deus a nos ensinar, porque não foi vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome recebereis. Então assim, na minha infância, até minha adolescência, não foi fácil, porque quando eu voltei para a casa da minha mãe, os meus 17 para 18 anos, eu já não era aceito porque eu era dependente. Um inimigo intentava para mim não conhecer a Deus. E eu lembro que o meu primeiro delito, como muitos jovens hoje, que morrem cedo, que se perde antes de conhecer a vida, eu andei totalmente perdido. Fui dependente de muitas drogas, cheguei a injetar droga na veia. E minha mãe já não me aceitava em casa. E eu sofria porque não tinha onde dormir, onde comer. E não foi fácil, porque ali eu comecei a me entregar ao mundão. E o inimigo foi entrando, chegando ao ponto de me colocar na total dependência das drogas. Eu injetava, eu usei drogas de farmácia, de drogaria, como forma, por exemplo, eu usei Fiorinal, Neuleptil, Tininim, Artane, misturas de drogas e injetava na veia. Mas o próprio Deus tinha um plano na minha vida, como também tem na sua, para que hoje aqueles que ouvem saibam que aquele que é Deus, Ele esforçou-se o máximo para que você o conhecesse
e honrasse, desse crédito na sua palavra. Então, eu tive um encontro com Cristo na pior da fase, no último estágio que eu estive, que eu me encontrei. Nas drogas, eu tentei me suicidar, porque na verdade, sem o amor e o carinho dos pais, sem o ensino que as crianças, que a Bíblia pede, eu estive totalmente perdido, sem amor, sem carinho. E aconteceu que, por muito sofrer, sem onde ficar, com fome, aprontando a tristeza, o Senhor Jesus permitiu que eu passasse tudo isso para me chegar no fundo do poço, ao qual Ele veio ao meu encontro para me salvar. Então, eu fui preso numa certa madrugada e o Senhor permitiu. Eles me levaram para o chamado pau de arara e me atrocidade. Quase que me mataram de tanto bater. Me enforcaram, colocaram uma mangueira de água, você amarrado, nu, pendurado, coloca um saco na cabeça. E assim não foi fácil. Mas o Senhor tinha um plano. Por muitas coisas que eu não fiz, eu paguei. Porque a Bíblia diz que às vezes você paga pelo que deve e o que não deve, por andar com maus companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. E assim, amigo, eu tentei me suicidar dentro de uma cela fria. E foi onde o Senhor veio ao meu encontro com um dos maiores milagres na minha vida, trazendo-me a sua presença, ao falar comigo, que tinha uma bênção para mim. Primeiro Ele enviou um anjo, e esse anjo na madrugada, eu já com uma faca nas mãos para cortar o meu pescoço. Eu tinha um caco de vidro, eu consegui um vidro, e eu ia me suicidar, eu ia cortar o meu pescoço, porque a atitude a gente tinha, todo adolescente nessa época, você vê que eles são malvados às vezes, por causa do inimigo que entra. Porque o diabo, ele veio matar, roubar e destruir, e ele não brinca de ser demônio. Ele coloca uma ira dentro da pessoa que não tem outra saída. Ele veio realmente para fazer atrocidades. E então aconteceu que quando eu já dentro do banheiro para tentar me suicidar, apareceu um anjo. Ele veio e falou na minha alma, no meu ouvido. Ele disse que Jesus ia falar comigo. Ele falou com essas palavras: a força maior dos tempos falará com você. Amigo, foi nessa hora que a minha alma, ela saciou-se por um momento, porque eu estava aflito e na pior das hipóteses que você possa imaginar, no fundo do poço, sem amor, sem carinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém para te ajudar, e ainda preso com fome, sendo abatido com tantas palmatoras, com atrocidades de água na boca, saindo para tudo quanto é buraco, você totalmente perdido. Chegou o momento em que o anjo falou comigo e foi embora. Na manhã seguinte, o Senhor enviou outra vez esse anjo. Foi aonde cumpriu-se a palavra. Me liberaram no momento, mas no mesmo momento que me liberaram, apareceu 2 amigos daqueles delinquentes que me chamaram e me levaram para um certo lugar para a gente cometer alguns delitos. Mas o anjo continuou falando no meu ouvido, na minha alma, que Deus ia falar comigo. E isso para mim foi um dos maiores milagres, onde o próprio Deus já tinha um plano traçado para me salvar das drogas, para livrar a minha alma das garras do inimigo. E aí aconteceu que eu cheguei num certo lugar, não consegui ficar com aqueles amigos, aqueles companheiros, e andei uns 500 metros, chegou o momento em que o próprio Deus veio falar comigo, o Senhor Jesus. Ele chamou o meu nome do meu lado e disse: Carlos, eu te amo, Carlos. E eu não suportei, me derramei em lágrimas. Falei tudo que eu tinha de falar. Quando eu terminei de falar, ele retornou para mim com essas palavras: Carlos, eu te amo e eu vou te libertar. Eu totalmente dependente de droga nas veias, fumava cocaína, a maconha, injetava cocaína, fumava maconha, drogas, cheguei a beber veneno, para você ter uma ideia, essa tal de saia branca, chamada de, não me lembro o nome nesse momento, mas enfim, o Senhor, Ele preparou uma bênção para mim, e passado alguns dias eu vim para Brasília. Chegando aqui em Brasília,
o projeto dele realmente não foi fácil, porque eu demorei mais de 10 anos para ir entendendo a mensagem do Senhor. Quero dar continuidade nesse vídeo, porque o Senhor tem uma bênção para falar nos nossos corações, na sua alma, tá bom? Para nos sarar verdadeiramente nos libertando. Senhor Jesus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um joinha lá, vamos continuar juntos, tá bom? Eu te agradeço pela sua companhia. Muito obrigado.